Para você conseguir resultados consistentes, você precisa saber o que é análise vertical e o que é análise horizontal para fundamentar as suas decisões em algo mais factível. Antes de falar dessas duas análises, eu queria falar um pouco sobre o cérebro humano. O cérebro, ele só entende as coisas por comparação. Se você só sabe o que é bonito para você se você compara com aquele algo que para você não é bonito. Você só acha que algo é escuro se na sua comparação aquele outro algo é claro. E assim sucessivamente. Então, o cérebro entende só por comparação. E isso se reflete nos negócios. E eu vou explicar então o que é análise horizontal e análise vertical dentro de um contexto empresarial. Primeiro vou falar da análise horizontal. Imagine que você tem um demonstrativo de resultado apurando ali o lucro líquido da empresa. Então, a análise horizontal, ela reflete o quê? É uma análise onde que você coloca um período sequencialmente a outro período para analisar a evolução de um determinado resultado. Por exemplo, pode ser a receita. Então, no ano 2 eu cresci 3% em relação ao ano 1. No ano 3 eu cresci, exemplo, 9% em relação ao ano 2. E assim, sucessivamente, é o que acontece com as empresas para poder analisarem o que está acontecendo ali. Então, a análise horizontal, você foca comparar um determinado aspecto da empresa em períodos sucessivos, para ter base de comparação se nós estamos melhorando a performance ou se estamos piorando a performance, ok? Esse é a análise horizontal. Já a análise vertical, você vai comparar, usando o mesmo exemplo do demonstrativo de resultado, uma linha em referência a outra linha. E o que é mais utilizado é quanto, por exemplo, quanto que eu tenho de despesas operacionais em relação à minha receita. Então eu tenho um determinado percentual ali, vamos dizer, por exemplo, 17%. Quanto que é o meu juros sobre a receita também? Então vamos supor que seria ali 2%. Então na análise vertical, você sempre analisa um indicador ou uma linha em relação a um parâmetro, porque isso te possibilita ver ordens de grandeza de uma despesa com relação a outra despesa, te possibilita analisar um determinado indicador, por exemplo, a margem de contribuição em relação à receita, e traz tudo isso em termos percentuais. Por que isso é importante? Se nós só analisarmos em números absolutos, principalmente quando forem números grandes, nós podemos perder a referência. Exemplo, se a minha receita cresceu de 10 milhões e 500 para 12 milhões e 300 e os meus custos cresceram de 6 milhões e 250 para 7 milhões e 250, foi bom ou ruim? Ou o quanto que isso foi bom ou ruim? Em valores absolutos, a gente tem a resposta, mas eu preciso comparar esses valores em relação à minha receita, para saber se efetivamente isso fez com que eu melhorasse ou não a performance da minha empresa, sempre nesses casos, sabendo que eu tenho que ter ganho de escala. Então, quanto menor a proporção dos meus custos e despesas com relação à receita, maior vai ser o impacto no lucro da minha empresa. Então é isso. Todas as reuniões de resultados, coloquem efetivamente um período após o outro, para comparar, mesmo que um desses períodos seja o orçamento, mas também coloque não só números absolutos, mas na análise vertical percentuais daquela linha com relação à receita. E com isso, o seu cérebro vai ter muito mais argumentos para poder você identificar possíveis desvios que vai te direcionar a uma tomada de decisão mais assertiva. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.